bem importantes. Nós vamos falar sobre as comunidades de afrodescendentes e também nós vamos falar sobre os quilombos dos Palmares. Vamos lá. A liberdade era algo que todo mundo deveria ter. Isso desde quando nós começamos a estudar sobre os africanos, que eles eram os escravos, né? E todo povo deve lutar por sua liberdade. Era isso que acontecia nas comunidades afrodescendentes. Eles lutavam para ter a sua liberdade, principalmente aqueles africanos, né, que vieram ser escravos no Brasil. Por isso os escravos eles se rebelavam. Eles faziam rebeliões, eles resistiam para não ser pegos e ser presos, né? E ter que trabalhar para os seus senhores. Então, em alguns locais de fuga, quando eles faziam essa fuga, se rebelavam, alguns fugiam, né? Eles simplesmente iam atrás, né? Faziam com que esses escravos voltassem novamente ao seu trabalho. E algum desses escravos, né, alguns locais onde eles se escondiam na mata, se chamavam-se de quilombos. Aqui nós podemos ver uma comunidade quilombos, né, os quilombos. Também acontecia a perseguição dos escravos, né, que eles fugiam, mas havia a perseguição dos escravos e se eles fossem pegos, além de eles voltarem ao trabalho, eles levariam uma surra muito forte, né? Muitos já chegavam até a ficar cegos, outros ficavam com alguma deficiência física, porque eles apanhavam muito, né? Havia a agressão física. Então, depois da perseguição dos escravos, vinham os quilombolas, que eram os lugares, né, as comunidades formadas por esses quilombos, que fugiam por esses escravos, na verdade, que fugiam para não viver no trabalho escravos. E também esses lugares se chamavam de lembranças históricas. Por quê? Porque em 1988, como eles fugiam para a floresta, lá eles tomavam aquela terra. Mas depois, no ano de 1988, que essas terras onde ficavam essas comunidades foram doadas a eles mesmos, porque eles já tinham a sua liberdade, depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, certo? Então, ficaram chamadas de lembranças históricas. E também, através dos quilombolas, né, dos quilombos, veio este homem aqui, que se chama Zumbi dos Palmares. Por que ele ficou conhecido como Zumbi dos Palmares? Porque ele foi um líder dos quilombos, líder por sua bravura. Ele foi o líder dos quilombos, ele lutava por sua liberdade. Então Zumbi tentou resistir com alguns de seus homens a uma luta, né, para que ele também tivesse o direito de ser livre, aquele povo escravo tivesse também o direito de ser livre. Porém, ele criou um plano para isso. Mas o plano dele não deu certo. Por quê? Ele foi traído e preso, né? Ele foi traído e preso. Então, o que aconteceu? A sua cabeça foi cortada e exposta na praça do Recife, na cidade de Recife. Esse fato, gente, aconteceu no dia 20 de novembro de 1695, bem antes da liberdade dos escravos, né? Da libertação dos escravos, que foi no ano de 1888. Então, no dia 20 de novembro de 1695, foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Que ele teve a sua cabeça cortada. E também, com isso, veio o marco nacional, que nós comemoramos no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia 20 de novembro foi a morte de Zumbi. Com isso, nós comemoramos, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. Certo, gente? Agora, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre agricultura, certo? Existem vários tipos de agriculturas. Existe também o agrônomo, né?
que é aquele profissional que estuda agronomia, certo? Para também poder fazer o cultivo na agricultura. Nós sabemos que a agricultura ela está ligada ao quê? Às plantações. Por esse motivo, temos alguns exemplos aqui de tipos de plantações na agricultura, como a monocultura, policultura e rotação de cultura. Vamos ver o que cada um representa. A monocultura, ela ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. Aqui nós podemos observar que nós temos só um tipo de plantação. Exemplo, se eu plantar só alface, então aquela plantação eu vou chamar de monocultura, porque mono vem de um só tipo de plantação, ou uma só espécie de plantação. Já a policultura, como já vem dizendo, poli vem dizendo várias, né? Mais de uma. Ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Aqui, se a gente prestar atenção, ó, tem vários tipos de plantação. Coentro, alface, entre outras também. Então, por isso que nós chamamos ela de policultura. Tem mais de uma espécie de plantação em um determinado local. E também nós temos a rotação de cultura. Por que nós chamamos de rotação de cultura? Essa prática consiste em dividir o solo em diversas partes. Cada espécie é cultivada em uma área. Aqui, ó, tá vendo? Foram divididas em várias partes. Por isso que chamamos de rotação de cultura. Quando eu tenho um determinado espaço e naquele mesmo espaço eu posso dividir em várias plantações. Ela é bem parecida com a policultura, certo? Então eu tenho aquele espaço e divido ela em várias plantações. Isso eu vou chamar de rotação de cultura, tá certo? Então, um beijo e tchau!